Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu sou o Joe Bauer, terapeuta e criador aqui desse canal. E esse vídeo ele vem para trazer uma pergunta muito legal que as pessoas fazem. E aí, Joe, eu tive uma revelação espiritual sobre uma outra pessoa durante a cerimônia. E aí, eu devo comunicar ou não? O que eu faço com isso? Será que isso existe ou não? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente abordar esse assunto, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer cada vez mais, é muito importante aqui pra gente, não vai cair teu dedo, é só dar um like aqui que ele vai ser muito útil pra gente, beleza? Agora vamos lá. Tá, e aí? Eu tive uma revelação espiritual, Joe. Estive no meio da cerimônia e na cerimônia espiritualmente se revelou que fulano está doente. Eu devo comunicar isso à pessoa ou não? Será que isso é realmente uma revelação espiritual ou é uma viagem da minha mente? Bom, primeiro passo, primeira coisa, vamos entender que sim, as revelações espirituais elas acontecem durante uma cerimônia com ayahuasca e até com uma frequência bem alta. Eu mesmo já tive experiências assim, lembro inclusive que tem um amigo meu que no meio da cerimônia eu vi que ele estava extremamente doente, não sabia que doença era, mas eu senti que deveria inclusive comunicá-lo a respeito daquilo. Ele recebeu aquilo, né, meio tá, e agora e tal, mas ele também era ayahuasqueiro, confiava muito em mim, depois ele foi fazer aí o seu check-up, seus exames médicos e descobriu que ele estava com hepatite C e HIV. Né? E graças a Deus ele descobriu isso a tempo e fez o seu tratamento, faz até hoje, está muito bem, inclusive com uma saúde muito melhor do que antes de descobrir essa doença, tá? Então, veja, isso aconteceu comigo e se eu não tivesse comunicado, sabe-se lá, talvez ele teria descoberto tempos depois, enfim, a gente não sabe o que teria acontecido. Mas o fato é o fato e aconteceu dessa forma. E isso veio no meio de uma cerimônia de ayahuasca. Eu já ouvi também vários relatos de várias pessoas que também tiveram essas revelações sobre outras pessoas, comentaram e ajudaram, inclusive, essas pessoas. Inclusive, se você é uma delas e já teve algum tipo de revelação espiritual assim, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você viu e o que você fez, se você contou, não contou, ajudou uma pessoa ou não. Comenta aí pra gente compartilhar essas experiências. Mas, antes de eu aprofundar ainda mais, a gente tem que começar a distinguir e tentar separar o que é uma revelação espiritual do que é um devaneio mental. Afinal de contas, muitas pessoas que recebem essas revelações, elas têm medo, resistência de comunicar exatamente por terem essa dúvida. E veja como essa dúvida ela é positiva, porque essa dúvida vem exatamente da precaução, da prudência que essa pessoa tem, porque afinal de contas está falando ou surgindo algo relacionado a uma terceira pessoa que não ela própria. Então eu vejo com bons olhos essa dúvida e essa prudência. E aí para tentar te ajudar, vou tentar classificar aqui de uma forma bem sutil, bem leve, né, bem rápida. A gente poderia se aprofundar muito mais e quem sabe eu até faço uma live sobre isso no futuro. Mas a principal diferença é o seguinte, uma revelação espiritual no meio de um ritual de ayahuasca, ela vem de uma postura passiva, ou seja, quando você não está pensando a respeito daquela pessoa, quando você não está construindo um processo cognitivo de pensamentos e associações, e ela simplesmente surge. Ela surge do nada, né? Como um insight. Então ela não vem dessa construção psicológica. Por exemplo, imagina que a pessoa está no meio de um ritual e ela está pensando sobre aquela pessoa, sobre uma terceira pessoa. E aí no meio desse pensamento sobre essa pessoa começa a surgir isso. Isso é uma construção cognitiva. Ah, mas ela não pode ter também uma revelação espiritual? Pode, mas ela já está passando por uma construção cognitiva e várias associações de pensamento. Então ela pode vir de uma forma um pouco equivocada ou por uma tradução equivocada daquele arquétipo que está sendo visto ou sentido naquele momento. Agora, em contrapartida, a revelação ela vem na lata, né? Ela vem assim do nada e com um insight profundo a respeito daquela pessoa, realmente como uma informação dada por alguém
ou por algo no meio da cerimônia. Se você conseguir captar essa diferença, você já vai ter uma clareza melhor sobre uma revelação ou uma construção cognitiva de pensamentos, beleza? Agora, o outro foco que eu quero deixar aqui é exatamente qual é o foco da cerimônia. Existem muitas pessoas que entram e vão para uma cerimônia querendo ver coisas das outras pessoas. E isso é completamente equivocado. O foco de uma cerimônia, ou seja, onde você deve se concentrar, é em você. Nos processos internos e lapidações morais, emocionais e espirituais que você deve ter para a sua vida. Então, mais do que tentar buscar e ter revelações espirituais sobre a vida da família, do parceiro, da parceira, do vizinho, do João, da ciclana, se concentre em você. O processo ele é interno durante uma cerimônia e quanto mais você se concentrar em você, melhor resultado você vai ter depois que a cerimônia acabar. Lembrando que a finalidade de uma cerimônia de ayahuasca não é consagrar a ayahuasca, e sim você sair de lá um pouquinho melhor do que quando você entrou, beleza? Então essa é uma dica também muito importante que eu quero deixar aqui para você. Consolidando, as revelações espirituais, elas são frequentes, elas acontecem, e aí, como eu estava dizendo, e aí, Joe, conta ou não conto? Sente. Sente se você deve contar e, de preferência, tente não ser tão específico assim, porque você pode ter passado por aquele processo de construção cognitiva que, mesmo que seja uma construção cognitiva, às vezes tem um fundo de verdade. Então, por exemplo, naquele caso que eu comentei do meu amigo, né, que eu vi que ele estava muito doente, que se ele não se cuidasse ele ia morrer, eu, inclusive tinha visto que ele estava com HIV na cerimônia, mas eu não cheguei para ele dizendo, ei, ó, fulano, você está com HIV. Não, eu falei, olha, como é que está a sua saúde? Então tem que ter muito cuidado quando você vai contar para a pessoa aquilo que você viu, né? Para que ela também possa receber aquilo, não como o que esse cara está falando, que loucura é essa do outro, sabe? Mas que ele possa receber, que essa outra pessoa possa receber com carinho. Então toma cuidado como falar. Por exemplo, olha, eu vi algo sobre você, eu estava no meio de uma cerimônia, seja franco também, eu estava no meio de uma cerimônia, isso pode ser verdade, pode ser apenas um pensamento meu, mas por precaução, talvez seria legal, seria prudente se você olhasse para isso com carinho. Se não for nada, que bom, fico até feliz, mas se por acaso for, né, pode ser algo muito legal para você, pelo menos poder se lapidar e olhar para isso de uma nova forma a partir de agora, tá? Então, muito cuidado na hora de contar, mas se veio a revelação, na minha opinião, você deve levar adiante com toda a cautela, mas levar adiante porque pode ser muito útil para a pessoa que vai receber isso, beleza? Então era isso. Se você não deu o teu like, deixa o teu like aqui nesse vídeo ainda, se inscreve no canal também e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Um grande beijo e até o próximo vídeo.